Olá, amados. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que Ele faz por nós. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Meu nome é Paulo, para os que não me conhecem. É, Esse é um canal, né, que eu resolvi criar para falar sempre um versículo da palavra do Senhor, né? Todos os dias a gente posta aqui um versículo. Às 5 horas da manhã tem uma nova mensagem. Aqueles que quiserem ficam à vontade. Todos os dias tem uma nova mensagem sobre uma reflexão, né, da Bíblia, que é onde a gente tem que buscar a verdadeira palavra, né, que o nosso Senhor deixou, está na Bíblia. Eu quero hoje falar uma mensagem falando da importância de andarmos na luz, né? Que luz é essa? A luz que é Jesus, né? Ele veio para clarear esse mundo que andava às escuras, né? Precisava de alguém para nos libertar das trevas. E isso daí só podia, né, ser o próprio Deus fazendo isso daí. Eu quero ler aqui três versículos. Se encontra em João, capítulo 3. Vou estar lendo do 19 ao 21, que diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra assim que nos dá um entendimento, né, da importância de andarmos com Jesus, né, e de fazermos a coisa certa. Porque esse primeiro versículo aqui, o 19, ele diz assim: A condenação está que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, né? Olha isso. O homem amou mais a treva do que a luz, né? O homem amou mais o mundo do que o próprio Jesus. Mas por quê? Porque as suas obras não eram perfeitas, né? Não eram obras destinadas a Deus, e sim obras destinadas ao mundo, né? Ganância, adultério, tudo que é coisa de ruim, né, que o homem faz aqui na terra. E aí a vinda de Jesus, o homem não aceita, né? Não quer. Até diz que reconhece, mas não segue. Por quê? Prefere permanecer na sua obra, né, nas suas coisas ruins, do que vir para Deus e essas coisas serem reveladas, ele ter que se arrepender, né, e acabar tendo que deixar aquelas coisas. Então as pessoas preferiram, né, as trevas. E aí, o 20 diz: Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Né? Então, todo aquele que faz o mal aborrece o nosso Deus, né? Aborrece o nosso Senhor Jesus. Então, essas pessoas preferem não vir, né? E achando ainda que serão salvos. O problema é esse, porque eles falam de Deus, né? Eles têm até um entendimento, ouvem falar de Deus, só que eles não querem largar suas coisas más, né, para vir para o lado de Deus. Eles preferem permanecer naquelas coisas ali. O problema disso daí o que que é? Viver sem Deus não é tão difícil. O problema é morrer sem Deus, né? Morreu sem Deus, infelizmente é inferno. Não tem outro caminho a ser seguido. E aí, o que a gente tem que deixar para todos nós que sempre ouvimos a palavra do Senhor e temos entendimento no nosso coração, é esse 21, que diz: Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Nós que andamos no caminho do Senhor, não temos vergonha das nossas obras. Por que não temos vergonha? Somos perfeitos? Não, é porque fazemos a obra do Senhor. Então ela tem que ser manifesta mesmo, temos que falar, temos que levá-la mais à frente para alcançar outras pessoas, né? E aí eu estava vendo essa semana até um pregador falando uma palavra que me chamou muita atenção, né, e se encaixa com essa palavra aqui. Ele falando que vocês podem observar que as coisas ruins, na maioria, acontecem na noite, né? É onde se acontece mais crime, mais adultério, prostituição, roubos.
tudo de ruim, vocês podem notar que quando chega a noite acontece mais do que o dia. Mas por quê? É uma fórmula do homem esconder aquilo ali, porque as pessoas não conseguem ver muito, né, se não estiver muito perto, qualquer distância as pessoas já não enxergam mais aquilo ali, né? Então o mal se apossa mais das pessoas à noite. Não que aquelas pessoas não sejam más de dia, mas à noite é que elas maquinam a maldade, né? É à noite que elas são protegidas pela escuridão, né? Essa é a mesma escuridão que o nosso Senhor fala, né? Onde ele é a luz e os homens se escondem dele. Por que se esconder dele? Porque se vier até a ele, serão vistas suas obras, né? E se forem más, não vão agradar a Deus e os homens vão notar com mais facilidade. Então eles preferem, né, não estar ao lado de Deus, fazendo todo tipo de maldade e usando principalmente as noites, né? Usando a noite para fazer esse tipo de maldade. Então são assim, coisas que a gente tem que observar sim, né? A importância de andarmos na luz de Jesus, né? Observar que a noite, né, a noite é natural, dia e noite, é onde mais acontecem as maiores atrocidades, por isso que a gente tem que estar em constante oração, temos que estar pedindo ao nosso Senhor, pois sabemos que quando vem noite, até em guerras aí, né, esse dia eu estava vendo uma reportagem, eles estavam falando que muitas das vezes o outro país gosta de atacar o outro durante a noite, durante a madrugada, né? Então você observa que as coisas ruins são sempre feitas à noite. É a mesma coisa as coisas, né, que não são de Cristo. São feitas fora das coisas de Cristo, né? O nosso Senhor não se agrada daquilo ali, então eles se afastam para fazer. Então que a gente tenha esse entendimento da importância de andarmos na luz, reconhecendo nosso Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, pedindo a Ele que a cada dia nos transforme de dentro para fora, para que a gente ande em conformidade com a palavra dele e não tenhamos vergonha de nossas obras, né? Quantas pessoas aí que às vezes vão para a noitada, né, bebem, fazem todo tipo de coisa e no outro dia estão arrependidos, estão tristes, decepcionados pelo que fizeram, né, estão depressivas porque permitiram que a noite, permitiram que a treva trabalhasse sobre a vida dela, né, em vez de ela ir procurar as coisas de Cristo, procurou as coisas do mundo, né, procurou as coisas das trevas e acabaram mergulhados em grandes problemas, né? Quantas pessoas com grandes problemas porque não quiseram vir para a luz de Cristo. Outras até conheceram a luz de Cristo, foram clareadas por ela, mas um dia se afastaram e preferiram ir para as trevas e hoje vivem uma vida de escuridão. Então, que nós possamos estar sempre pensando nisso, que nunca demos brecha para a escuridão, né? Que nós estejamos sempre na presença de Cristo, fazendo a obra dele, né? Façamos com qualidade, façamos com clareza, né? Ainda que não façamos muito, mas o que façamos, possamos estar fazendo, né? Com o objetivo de agradar o nosso Deus e nunca agradar o inimigo, porque as coisas do inimigo são coisas que quem faz é destinada ao inimigo. Nós temos que fazer para agradar o nosso Deus. Essa é a mensagem de hoje, né? Eu venho falando aí, se tiver alguém ainda que não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, né? Às vezes tem até, fala sempre de Jesus, está sempre ouvindo, mas não o reconheceu. O que é reconhecer? A gente tem que ter esse entendimento, né? Nós, quando pequenos, às vezes, algumas religiões nos batizaram quando pequeno, né? Jogaram aquela aguinha na cabeça ali, só que a gente não tinha consciência daquilo ali, né? Aquilo ali é algo feito que nós mesmos não reconhecemos, né? Fomos batizados, mas não tínhamos consciência. Mas nós precisamos verdadeiramente do batismo, onde somos mergulhados nas águas, né? E com o nosso consentimento. Mas o principal, reconhecendo Jesus como único e suficiente Salvador. Isso aí nós temos que fazer em meio ao público, né? Nós temos que reconhecer, ainda que seja para uma pessoa, que seja apenas o pastor, chegamos lá e falamos aqui, eu quero esse Jesus para mim. Eu reconheço ele como único e suficiente Salvador. Porque a própria palavra do Senhor diz, né, que aquele que tiver vergonha da palavra do Senhor e tiver vergonha de Jesus, né,
quando chegar lá no céu, o nosso Senhor também irá ter vergonha dele diante do Pai, né? O nosso Senhor não vai o reconhecer. Nós temos que reconhecer Jesus aqui na terra para ele nos reconhecer diante do Pai lá no céu. Então que a gente estejamos atentos sobre isso. E se tiver alguém afastado, né, que não está indo por alguma questão, não se afaste, né? Volte para as coisas do Senhor, ainda que o homem da igreja tenha te feito alguma coisa, mas vá por Cristo. Nós temos que ir simplesmente pelo nosso Senhor Jesus, não pelos homens que estão lá. Os homens que estão lá, né, cada um tem a sua luta, está buscando melhorar, assim como nós. Mas nós temos que seguir a Cristo pelo que Ele é, né, e não pelo que as pessoas, mas fulano não vai mais à igreja, né, fulano me entristeceu. Não, não pode ser assim. Que nós possamos estar aí na casa de Deus por Deus e não pelos seres humanos que estão lá. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá entendimento, Senhor, da importância de andar no seu caminho, de sempre estarmos ao seu lado, Senhor, pois o Senhor é a luz desse mundo, é a luz neste mundo. Aqueles que quiserem andar na luz têm que obedecer a sua palavra e fazer a sua obra. E peço que o Senhor abençoe a cada um, guardando, protegendo e sempre orientando, que eles possam ter esse entendimento, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, estar sempre orando uns pelos outros para dar força às pessoas, para que elas venham entender a importância de andar ao seu lado. Toque em cada um, os guarde e os proteja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.